Boa noite a todos. Tá? Estamos iniciando, então, a semana inaugural de pós-graduação da Escola da Cidade, mais um ciclo, uma etapa do ciclo de rodas de conversa, o segundo ciclo do projeto Laicá, Bordas e Frestas, rodas de conversa sobre habitação em aldeias, quilombos, assentamentos e locais de resistência nas metrópoles. Este ciclo é feito em parceria com o CAU São Paulo, termo número 5 de 2022, é uma realização da Escola da Cidade, né, em parceria com a Associação Canyons Paulista. O tema desta roda 5, apresentado hoje, é Impacto Ambiental, com o título Ruralizar a Cidade, Centralizar as Periferias. Estamos aqui no Museu Afro-Brasil Emanuel Araújo, São Paulo, e já agradecemos ao museu a oportunidade de nos receber, né, na pessoa da sua diretora executiva, Sandra Mara Salles, que vai iniciar os nossos trabalhos aqui. Sandra, muito obrigada pela recepção, né? O museu está ficando cada vez mais lindo, né? Então é isso aí. Agradecemos a você e passo a palavra. Desculpe, eu não me apresentei. Eu sou José Guilherme Schutzer, professor da Escola da Cidade, e vou mediar a nossa conversa, tá bom? Então passo agora para a Sandra se apresentar e falar um pouquinho do museu. Obrigada, Guilherme. Bom, boa noite. Em primeiro lugar, eu queria dar as boas-vindas do Museu Afro-Brasil Emanuel Araújo a todas as pessoas aqui presentes ou que nos assistem online também. Então, como o Guilherme disse, meu nome é Sandra, eu sou atualmente diretora executiva do Museu Afro-Brasil. Na realidade, eu sou diretora executiva da Associação Museu Afro-Brasil, que é uma organização social de cultura que gere o Museu Afro-Brasil Emanuel Araújo. Bom, junto às boas-vindas, acho que todos perceberam, tiveram a oportunidade de perceber, né? Eu queria informar de antemão que esse é o primeiro evento que nós acolhemos aqui no museu, no Teatro Ruth de Souza, ao longo dessa reforma que está em curso aí no pavilhão Padre Manuel da Nóbrega, que é esse pavilhão aqui que o museu ocupa, desde agosto, né? Então, nós estamos em reforma já há 7 meses. A previsão inicial era que essa reforma terminasse um pouquinho antes, mas como toda reforma, e aqui eu estou, né, junto a pessoas que sabem disso muito bem, essa obra ela está com atraso, então eu já peço antecipadamente desculpas por eventuais falhas que possam ocorrer, mas a gente aqui fez um esforço, a gente se empenhou bastante para conseguir viabilizar esse encontro hoje à noite, né? Então, peço desculpas pelas falhas, espero que esse seja o primeiro evento que a gente faça juntos e que a gente tenha a oportunidade de se redimir futuramente, principalmente em relação ao calor. Eu prometo que teremos ar-condicionado nesse auditório, então da próxima vez nós teremos um clima melhor. Gostaria, então, de agradecer, né, a equipe do museu imensamente, que se esmerou para viabilizar a liberação do espaço para o encontro, a equipe do Renê Medeiros, que está ali conosco, que é o nosso coordenador de infraestrutura, fez uma mágica, a equipe de limpeza, né, de produção, o Janderson Brasil, que está aqui, maravilhoso, que fez a mediação aí com a organização do encontro, e enfim, né, fez toda a interlocução e aos demais membros aqui da equipe do museu. Gente, eu não sei quantos de vocês conhecem o museu, já estiveram aqui ao museu e já fizeram, enfim, alguma atividade aqui no museu. Só a nível de curiosidade, quantas pessoas já visitaram o museu, o acervo do museu? Tem bastante gente até, 40%. Enfim, eu vou contar só um pouquinho da história do museu, até para contextualizar um pouco esse momento atual, né, que nós estamos vivendo. O museu, né, chamado Afro-Brasil, na sua origem, e até novembro de 2022, ele foi fundado em 2004 pelo escultor, curador, gestor e colecionador, e várias outras coisas, né? Se a gente continuar aqui no a gente vai longe, o Emanuel Araújo, né, a partir da sua coleção pessoal.
né? O Emanuel Araújo, ele nasceu em 15 de novembro de 1940, então, como ele dizia, ele é um republicano, né? Já nasceu republicano, em Santo Amaro da Purificação, na Bahia, e ele se dedicou ao longo de toda a sua vida a pesquisar a trajetória histórica e as influências africanas na construção da sociedade brasileira. Então, o Emanuel, ao longo de várias décadas, reuniu uma coleção extremamente original, composta de milhares de itens, e esse museu ele surge a partir de uma primeira doação que o Emanuel fez para que ele fosse possível, né? Essa doação original, né, enfim, os itens que acompanham abarcam diferentes aspectos dos universos culturais e sociais africanos e afro-brasileiros, e abordando temas como religião, trabalho, arte, período da escravidão no Brasil, dentre diferentes outros temas que quem conhece o museu e já visitou nossa exposição de longa duração do acervo se lembra, né, ou teve a oportunidade de conhecer, e quem ainda não conhece, eu convido para vir um dia que o museu esteja aberto para que vocês possam conhecer melhor. O Emanuel, ele nos deixou no último dia 7 de setembro, então, ele era um homem das efemérides, né? Nasceu no dia 15 de novembro e nos deixou no dia 7 de setembro, aos 81 anos, nos legando uma contribuição, ao mesmo tempo, singular e imensurável, né, para a arte e para a cultura brasileira em seus diferentes aspectos e também em sua grande complexidade, né? O acervo do museu ele abarca todas essas tipologias, diferentes tipologias de objetos e vários momentos da história do Brasil, né? Então, a partir desse acervo, que não é só um acervo museológico, mas também arquivístico e bibliográfico, a gente consegue aí abordar ou ter acesso a uma perspectiva diferenciada da história do nosso país, da nossa sociedade. Quando o Emanuel faleceu, né, em setembro, o museu ele estava justamente em meio a essa grande reforma, né? Então tem sido um período bastante desafiador, mas ele resiste, né, tem resistido, e a partir do finalzinho de novembro, do dia 24 de novembro, mês da consciência negra, foi assinado um decreto que modificava o nome do museu, e o museu passa a adotar o seu nome, Emanuel Araújo, né? Ele tem hoje em dia um acervo museológico de 9.000 peças, além de milhares de livros, publicações, e também um acervo arquivístico bastante importante, que também está aberto à pesquisa, né? Ele pode ser consultado. É um espaço de arte, um espaço de história e de memória, é sobretudo um espaço de troca, de reflexão, e quer ser cada vez mais um espaço de partilha, né? Um espaço de participação. Então, receber esse encontro aqui hoje, eu acho que vai diretamente, né, na direção que o museu busca, nesse seu processo de resistência após a partida do seu fundador, e propiciando, né, possibilitando essa ampliação das trocas e de partilha. Nesse sentido, né, a gente tem buscado cada vez mais, né, a instituição tem buscado cada vez mais esse diálogo e essa articulação com diferentes instâncias, com diferentes entidades e instituições, e ele iniciou em 2018 um diálogo com o Quilombo São Pedro, um território de resistência também no Vale do Ribeira. Então, 2 territórios de resistência, acho que muitos aqui conhecem, né? O Quilombo São Pedro ele fica ali situado no município de Eldorado, no Vale do Ribeira. Eu vou contar um pouquinho desse projeto, porque eu acho que tem a ver com o que a gente também vai discutir aqui hoje. Foi um projeto iniciado em 2017, esse diálogo, interrompido em 2020, em razão da pandemia, né? O Quilombo ele ficou bastante isolado, a gente chegou a fazer algumas visitas lá antes da pandemia, mas a gente teve que interromper, e a gente conseguiu retomar esse projeto mesmo presencialmente só em 2022, né? E agora ele segue em curso. Ele tem um nome ainda provisório, o Projeto MAB no Quilombo São Pedro. É um projeto que se baseia na museologia social, na memória comunitária, e é concebido e executado de modo colaborativo, visando ao fomento de ações de preservação e difusão da memória quilombola a partir do território, né, onde ele se situa, colaborando também para o turismo de base comunitária. E aí eu vou fazer uma pequena publicidade aqui. Uma das ações programadas para 2023 no âmbito dessa parceria é a realização de uma exposição que vai acontecer aqui no museu, num processo de curadoria compartilhada, que é também um processo bastante inédito aqui
no museu, e é um processo que é baseado em 2 publicações realizadas por residentes no Quilombo e parceiros. Na Companhia de Dona Fartura, uma história sobre a cultura alimentar quilombola, que foi publicada em 2022, e Roça é Vida, uma publicação de 2020, são obras coletivas que valorizam a importância do cultivo tradicional na proteção dos territórios quilombolas, fundamentais para a conservação da Mata Atlântica no Vale do Ribeira. Trata-se de um processo construído a partir de trocas de experiências, saberes e na escuta proporcionada por rodas de conversa como essa que a gente vai ter aqui hoje. Então, para a gente acolher aqui no museu, nesse momento em que a gente volta a utilizar, né, a usar esse espaço do Teatro Ruto de Souza, depois de uma longa, né, e difícil reforma que ainda não terminou, é uma grande alegria. Então, receber esse evento que integra a programação Laicá, Bordas e Frestas, vai ao encontro da missão do museu, sobretudo nesse momento, né, que se reafirma nesse momento de reinvenção, de reconstrução, literalmente, em suas diferentes frentes de atuação, como essa que eu acabei de mencionar do Quilombo São Pedro. E representa também, né, e aí eu entendo que seja por isso que a gente também quis tanto acolher esse encontro, apesar de todas as dificuldades que a gente sabia que eram inerentes a essa realização, ele representa um passo da instituição a caminho da construção de uma sociedade mais inclusiva, mais justa e democrática, de troca, de partilha e de construção coletiva. Então, eu agradeço muitíssimo a equipe organizadora, o pessoal da Escola da Cidade, a todos os parceiros, por nos proporcionar também esse momento. E um ótimo encontro para todo mundo. Passar a palavra para o Guilherme. Obrigado, Sandra. E eu vou pedir para alguém retirar esse púlpito. E eu queria aproveitar, pessoal, e agradecer também ao convite que me fizeram para mediar esse encontro, né? Aos meus colegas lá da pós-graduação da Escola da Cidade, na pessoa do Luiz Otávio, a Anália, que está aqui, e a minha colega também, a Carolina Cocker, né, da Associação Cânions Paulista. Então, nós vamos começar aqui a nossa roda. Acho que era melhor eu primeiro receber os convidados em pé, né? E chamando a Thaís Santos, que é química, cofundadora da comunidade cultural Quilombac, coordenadora da UNEAFRO Brasil, integrante da Coalizão Negra por Direitos e conselheira do WWF Brasil. Parabéns, Sandra. Obrigado pela sua presença. Chamar também agora a Cíntia Marcucci Grácia. Ela diz que ela é curiosa, paulistana. Escreveram aqui, viu? Jornalista, especializada em História e Cultura da Gastronomia. Estuda como a alimentação aparece nas telenovelas brasileiras e faz parte da gestão do FUA, que é o Fundo Agroecológico. Fez também coleta de dados para o projeto Ligue os Pontos, da Prefeitura de São Paulo, e atuou na campanha PEC da Justiça Climática. Trabalhou bastante, hein? Muito prazer, obrigado pela sua presença. E vamos convidar também a minha querida colega também, Tânia Knapp, né? Arquiteta, paisagista, ativista, mestre e atualmente doutoranda em História da Arquitetura e do Urbanismo da FAU-USP. Pesquisou propostas de urbanização na Alemanha e o papel do paisagismo agrícola no planejamento da expansão das cidades. Está interessada em como os modos de vida não urbanos conformam cidades mais resilientes e sustentáveis. Oxalá, né? Obrigado, Tânia. Então, vamos nos sentar. E eu vou iniciar, então, aqui a roda, né, fazendo uma pequena abertura de o que o tema impacto ambiental, mas o título, o que esse título, ruralizar a cidade, centralizar as
periferias nos remete, né? A mim, inicialmente, me fez lembrar daquelas utopias urbanas dos séculos XIX e XX. Os colegas arquitetos vão lembrar bem, né? A Cidade Jardim, do Ebenezer Howard, o Broad Acre City, do Frank Lloyd Wright, a Cidade Industrial, do Tony Garnier, a Ville Radieuse, ou a Cidade Moderna, do Le Corbusier, e a Cidade Linear, também antiga, antes desses, do Arturo Sori Mata, né? Essas cidades já visavam harmonizar e aproximar as relações do rural com o urbano, ou do urbano com o rural, né? Uma cidade mais verde, o campo integrado à cidade, a cidade integrada ao campo, né? Eram utopias, né? Que assumiram forma de desenho, né? E a gente pode dizer que já buscavam, naquela época, um equilíbrio socioambiental, final do século XIX e início do século XX. Me fez lembrar também uma outra teoria, isso mais caro aos geógrafos agrários, que é a teoria do estado isolado do von Thunen, um alemão que estudou anéis agrários em torno da cidade, né? Relacionando a perecibilidade dos produtos agrícolas, as distâncias e custos de transporte, entre outros fatores. Então, ele criou anéis de horticultura, agricultura intensiva, e até chegar lá perto da floresta com a criação de gado, né? Então, tinha toda uma relação também que a gente pode chamar de uma outra utopia. Sabíamos que não ia dar certo, porque nenhum estado é isolado, né? Nenhuma cidade é isolada. Mas me fez lembrar essas utopias, né? Então, eu passo para vocês, né, agora falarem dessas utopias que querem, né, que querem ruralizar a cidade e querem centralizar as periferias, né, das nossas grandes metrópoles. Então, vou chamar aqui a Thais, mais uma vez, a Thais Santos, então, para iniciar a nossa conversa. Um abraço. Eu agradeço o convite, boa noite a todas, todos. Fico feliz em compor esse bate-papo, essa conversa boa. Espero contribuir, né, da maneira que posso. Estou representando um coletivo feito por muitas mãos, diariamente. Esse coletivo se chama Comunidade Cultural Quilombaque e fica no extremo noroeste da cidade de São Paulo, Perus. Tropeçou, vai para o outro município, Caieiras. A gente está bem na beiradinha de São Paulo, para o extremo noroeste. E há 18 anos atrás, eu vou parafrasear um grande amigo que já fez sua passagem, o José Soró. Outro mundo é possível e nós estamos fazendo. Há 18 anos atrás, a gente começou a fazer esse outro mundo possível. O nosso bairro, ele não tinha nenhum equipamento cultural. Eu tinha, não vamos revelar idades por aqui, mas era mais jovem do que hoje, e a gente não tinha possibilidades muitas de mobilidade. Então, era o nosso bairro, era a escola e o bairro. Nos reunimos numa garagem, e aí as trocas aconteciam com as pessoas que tinham essa mobilidade do bairro. Então, 3 amigos vinham aprender percussão aqui, no Ibirapuera, todo domingo. E aí, imagina, hoje eu levei mais ou menos 2h30 para chegar até aqui. Num domingo, com os trens com intervalos maiores, era uma viagem com alfaias nas costas para atravessar e aprender a percussão. Outros iam ali para a Galeria 24 de Maio, pegar fanzine, buscar os LPs, pegar as revistas de rap, de hip hop e levar para Perus. E nessa garagem aconteciam as trocas muitas, para as pessoas que não tinham lá o recurso de sair do bairro, mas o amigo tinha e podia trocar. Então, essa troca de conhecimento, essa troca de saberes muitos, culminou na Quilombaque.
A gente inicia com essa troca. O que você sabe? Ensina para o grupo. E o que eu sei? Vou ensinar para o grupo. Isso ficou maior. A gente saiu dessa garagem, fomos para um galpão mais próximo da estação do trem, e plantamos, pintamos, estruturamos um galpão que antes era um estacionamento de caminhões, para ser a nossa sede. Estamos lá há 18 anos, transformando e revitalizando o nosso bairro, o nosso território. Hoje a gente recebe teatro, cinema, dança, artes circenses. A gente tem um aéreo no meio do quintal para as meninas e os meninos fazerem tecido, subirem no tecido e aprenderem isso. Quando? Há 18 anos atrás, em Perus. Então, não dá para esperar, é necessário que a gente faça. Fomos desacreditados por muitos anos, até hoje, acho que ainda, né? Mas conseguimos. Fizemos. E não somos o único grupo cultural, existem outros parentes, outros parceiros no extremo sul, no extremo da leste, fazendo o mesmo. Então, como que a gente dialoga? Como que a gente transforma o nosso espaço, o nosso território? Nós acreditamos na educação. Então, é a arte e a educação que vai possibilitar transformações outras. Na Quilombac, nós temos uma horta comunitária, uma horta de temperos e ervas. E aí eu sempre conto essa história porque eu acho bonitinha, mas muito representativa. Um pequeno, assim, as nossas avós, na minha época, a gente tinha avó que tinha quintal. Hoje a gente não tem avó, que de avó com casa com quintal. Estamos empilhados aí em prédios muitos. E aí um pequeno chegou lá no terreno e viu a nossa horta. Aí, experimenta, dei a folhinha para ele mastigar. E ele falou assim, Tata, vocês plantam chiclete? É lindo, era uma folhinha de hortelã. Mas imagina, se esse pequeno conhece o gostinho do chiclete e acha que a referência dele, daquele gostinho, é um chiclete e não é a hortelã, não é a planta, nós precisamos desse contato, nós precisamos dessa educação para os nossos. O mesmo acontece com adultos, mas não com a hortelã, mas talvez com a anador, com a valeriana, com as outras plantas que a gente conhece na caixinha, na farmácia. E não é na farmácia, não está na caixinha, está na horta. Então, ter um espaço educador que transforme, que faça valer, e no nosso bairro é muito importante para nós. Quando vejo leio esse tema e acolhi esse convite com muito carinho, é isso. Talvez entenda que o centro é a periferia, porque a gente não pode ser mais bairro dormitório. É urgente que os nossos direitos todos estejam no nosso bairro, que a habitação seja de qualidade, que o transporte seja de qualidade e que os serviços todos não estejam só no centro, que esses serviços todos também estejam nas periferias. Então, me remete muito a isso, esse tema. Não vou me estender, vamos trocar bastante por aqui. Acho que devolvo para o Guilherme, hein? Obrigado, Thaís. Bom, então eu vou passar aqui a palavra para a arquiteta Tânia, e já chamava, vocês vão trocar figurinhas, né, apresentar junto com a Tânia, e a Cíntia Marcucci Grácia vão dar o recado agora, né, dos seus trabalhos, aí, dos seus estudos sobre o tema. Então, boa noite a todos, a todas, a todes. Eu queria começar agradecendo muito o convite, né? Eu sou egressa da Escola da Cidade, eu fui parar na Escola da Cidade por conta
Hermann Tath, deu aula de desenho arquitetônico para mim no Anglo, quando eu consegui, tinha dinheiro com bolsa para fazer logo quando a escola nasceu, em 2001. E, para mim, a realidade se impunha muito mais forte do ponto de vista econômico, né? Então, eu não me via fazendo parte daquele projeto que eu achava incrível. E guardei o folheto, que era uma encadernação bonita, com desenho vermelho e branco, e guardei isso e fui para a Alemanha trabalhar como babá por 2 anos e meio. E eu voltei lembrando da escola da cidade. Então, eu fui a 5ª turma a entrar e a me formar na escola da cidade, e eu agradeço imensamente ao Hermann por ter me apresentado, porque isso não chegaria em mim de outra forma. Bom, então, fazendo essa referência a um mais velho, né, vamos dizer assim, e também querer agradecer também muito o Li e a Nália, que são pessoas muito queridas para a vida, assim, a Carol, que foi ótimo ter reencontrado. E acho que estou bom já de introdução. Quero agradecer a presença de vocês que chegaram, que conseguiram atravessar a cidade, pegar a chuva, trânsito e estarem aqui presente. E também agradecer quem está online, que também está válido, está tudo certo. Ninguém precisa se deslocar. Hoje em dia, né? Ainda bem. Então, eu vou começar a fazer uma fala. Essa é a primeira vez que eu vou apresentar a minha pesquisa dessa forma, né? Então, a minha mini biografia que foi lida aí conta então um pouco disso, né? Então, meu doutorado está focado principalmente em Parelheiros, né? Na história da constituição do espaço rural de Parelheiros. Eu quis fazer tentar ser uma forma mais dialógica, de um ensaio aberto dessa apresentação, do que eu venho refletindo. E aí, outra coisa que eu esqueci de agradecer e de afirmar aqui é agradecer a presença da Cíntia. Cíntia é parceira imprescindível para a minha pesquisa, a Anitta também, são todas as pessoas que fazem parte do FUA, que vai ser a apresentação que vai seguir na sequência. Então, o meu trabalho de campo não existiria sem o FUA, e aí também não posso esquecer de agradecer ao meu orientador, Renato Cimbalista, que foi quem me apresentou essas pessoas maravilhosas. Pronto. Então, eu sou péssima de títulos, eu fiquei pensando, e aí, de repente, veio. Não é um título meu, né? É uma música, e aí a gente pode completar depois na discussão o que esse sertão vai virar. A primeira coisa é o termo rural, né? Assim, eu estou me debatendo muito com essa questão, porque é um termo que está em disputa, ele é muito ambíguo, e ele traz um imaginário, um senso comum para todos nós, querendo ou não, ressoa aí né, pela cultura, pela sociedade, pela história. Então, eu gostaria que vocês tentassem assim, imaginar o que é o rural, né? Quando vocês ouvem rural, o que é rural? Eu fiz essa pergunta para o Google, né? Eu sei que assim, tem a questão do algoritmo, que pode ser tendencioso, ter alguns vieses, então eu entrei no modo anônimo, eu não sei se isso resolve, mas foi a minha tentativa. E aí, quando você pergunta sobre rural, vem a rural. E, claro, outras imagens, né? Imagens do campo. Mas, apesar disso, eu fiquei muito surpresa de modo positivo do que apareceu no rural. Porque poderia ser só monocultura, né? Mas tem outras coisas, né?
A gente vê ali uma moça fazendo trilha, um grupo com um chapéu de palha. Mas, enfim, né, tem esse imaginário, mas a ausência de cidade, eu vou usar o termo urbano aqui, né, de cidade urbana, ela é latente, né, ela está posta. E aí eu perguntei, e se colocar características do rural, o que será que aparece? Aí tem uma diversidade maior, né, de famílias, agricultura familiar, de pequenas, né, de pequenas propriedades e tal. Agora vamos dar um salto do termo rural para aquilo que talvez imponha muito mais o sentido do rural do que o rural por ele mesmo, que é o urbano. Esse mapa ele é muito conhecido por nós da arquitetura, né? É de uma publicação da Regina Prosper Meyer, com outros autores, produzido junto com a Implaza, e o título do mapa é Evolução da Mancha Urbana. Aqui é só um, né? Na verdade, ele tem um histórico que vai desde o 1800 e qualquer coisa, que é o triângulo histórico, até essa questão espraiada. E aí, aproveitando que na roda tem um geógrafo, ter o mapa, o quanto que o mapa traz uma ideologia. O quanto que a gente representar a evolução da mancha urbana, tornando todo o resto um cinza vazio, apaga as existências do que não é urbano, né? Então, o rural ele está muito mais vinculado a uma negativa do urbano do que efetivamente pela sua existência, pelo que ele é. Essa é uma citação que eu tenho usado bastante desde o projeto de pesquisa, que é da Angela Kageyama, né? Ela é uma professora de desenvolvimento rural, agora acho que é do Rio Grande do Sul, se eu não estou enganada. E aí ela vai tratar justamente disso, né? Então, o rural ele está muito mais vinculado a uma falta de, uma ausência de, olhar a falta, é olhar né, a sombra, olhar justamente o vazio, né? O não, né? O negativo. E para além disso, tem essa questão de que ele é cambiante no espaço e no tempo, né? Porque se a referência ao urbano e a mancha urbana evolui, o rural é sempre outra coisa que não aquilo que está sendo posto. Aí aqui, periferia, eu não vou me atrever a falar muito, porque eu estou deixando esse termo, por enquanto, pelo menos no meu doutorado, ainda em banho-maria, porque eu acho que ele talvez seja um bom exemplo daquilo que o rural pode fazer, né? A periferia foi, por muito tempo, um nome pejorativo. Foi um termo que foi usado para rotular pessoas, né? Continua sendo usado, né? Assim, também é um termo que está em disputa. Mas hoje há uma economia periférica, hoje há pessoas que falam cultura periférica, né? A gente teve, depois a Cíntia pode contar mais, a gente teve uma assembleia de mudança do nome de um arrendamento que está acontecendo, porque eles queriam tirar condomínio, porque tem referência com a questão burguesa, e colocar o periférico. Então, a gente tem essa passagem do que é o periférico como preconceito para algo que está buscando essa positividade, né? Ainda que tenha questões aí colocadas.
E aí fica a pergunta de como que seria o rural? Como seria pensar positivamente o rural, né? Aí, bom, falei da geografia, do espaço, né? Mas a minha referência maior sobre o que é o rural, por enquanto, tem sido a Maria José Carneiro, que é uma professora da Federal Rural do Rio de Janeiro, e ela é socióloga, antropóloga. O mestrado dela foi junto com famílias de agricultores familiares no Piauí, e no doutorado ela foi fazer na França, com um pessoal, enfim, né, isso na década de 80, fim da década de 80 para 90, quando essa discussão do rural e da nova ruralidade na França estava muito forte. Ela vai olhar para as famílias camponesas e que passaram pelo processo de modernização, mas que estavam na montanha e que falharam, né? Como esse áudio agora. Falharam na modernização da agricultura e aí não eram mais vistos como bons agricultores, etc. Então, ela vai tratar o rural em textos posteriores, pensando daí no contexto brasileiro, que a ruralidade ela está posta como uma prática social e não ela não está posta no território. A gente vive um espaço, a gente constrói o espaço. Então, a sociedade é que tem determinantes que vão dizer se aquele espaço é assim ou assado, pode ser por uma questão política administrativa, de traçar uma linha imaginária, mas são as práticas das pessoas, são as vidas das pessoas que vão dizer se elas são rurais, urbanas, ou nada disso, ou urbanas, ou somos só pessoas que queremos ter outro tipo de vida que não é esse que vocês estão querendo nos impor, que pode ser outro nome que não esses que talvez não caibam, né? Então, eu fico um pouco nessa angústia de que o rural é o termo que eu preciso defender no meu doutorado, mas ele não é o melhor termo. Eu não sinto que ele veste bem, sabe? E, bom, né, o título era Sertão, e que ela está falando de rural e o sertão, cadê o sertão? Bom, a Parelheiros começou como uma ideia de sertão, né? Eu estou, na verdade, falando aqui sertão e a Amália está aqui, e eu já estou ficando nervosa, porque o doutorado dela é justamente sobre isso, mas, assim, não sou a pessoa que vai falar de sertão, e sim sobre o rural e sobre essa questão de parelheiros. Mas o termo sertão ele estava sempre vinculado nas cartografias como esse desconhecido, com esse lugar desbravador, onde se vai procurar ouro, vai caçar cativos indígenas, né, etc. E aí, esse contorno vermelho é o que está demarcando o que era o antigo sertão de Santo Amaro, porque Santo Amaro foi um município independente por um pouco mais de um século, entre 1832 até 1935, justamente nesse período de crescimento da cidade de São Paulo, de urbanização, metropolização, né, tudo essa efervescência em que a história da cidade está pautada, e aí a gente vai olhar para o rural, né? Então, e aí ao longo desse um século, ele vai perdendo território, porque vão criando novos municípios, Tapicerica da Serra, Embu, Embu-Guaçu, né? Todos eles vão Cotia, né? Então eles vão redefinindo esses limites. Então, Parelheiros, que está nessa parte do extremo sul do município de São Paulo, né, para depois das represas, entre as represas e depois dela, é o que resta do que a gente chamava nessa época de sertão de Santo Amaro. Então, aqui só para mostrar, né, o quanto que ele perdeu de território, isso já em 38, quando Parelheiros já não era mais município.
Aqui, eu vou ter que correr um pouquinho, gente, mas assim, Parelheiros era um território dos aldeamentos indígenas, né? Tem o Jimbu, o Imboi, que é o Imboi-mirim, Imboi-guaçu, e o de Barueri, que também não estava, assim, fazia parte desse sertão, né? Hoje em dia a gente vê Barueri, a gente vê Barueri como algo muito mais longe, né? E aí aqui o Petroni vai tratar justamente sobre essa configuração dos cinturões caboclos, caipiras, que era uma coisa que estava sendo tratada, porque Parelheiros também vai receber a primeira colonização alemã, também nesse comecinho do século XIX, né? Em 1829, chega as primeiras famílias em Parelheiros. Então, esse espaço vai se constituindo de uma maneira muito múltipla, né? E com disputas, né? Não é algo que, que romântico, Parelheiros. Não, existem disputas aí acontecendo. Aqui só para mostrar o que era capela e vila, né? Então já tinha essas ocupações, um pouco para desmontar essa ideia de que era um espaço vazio. E aqui a gente tem o que é Parelheiros hoje, né? Então existe já esse esforço de trazer a ideia do turismo de base comunitária, do agroturismo. Temos a aldeia indígena, né? Da Tenondeporã, e vários parques, né? Muitos deles criados a partir do termo de ajuste pela construção do trecho sul do Rodoanel. Então, se eu pensar na periferia rural como se tivesse um perfil nas redes sociais, né? Como ele seria? O que a gente mostraria de Parelheiros como existência, como modos de vida, né? Aí tem fazendo propaganda para o jornalismo. Tem uma cratera, né? Então tem um astroblema também lá, enfim. Parque da Serra do Mar, com uma variedade ainda grande de biodiversa de flora e fauna. E o que a gente acostumou a ver com mais frequência, como periferia, como Parelheiros, né? Que também é real, né? Assim, eu não estou aqui dizendo que isso não existe, gente, por favor. A questão é, por que a gente olha só pelo aquilo que falta? Porque a luta para se construir é a partir do que a gente tem. Acabou. Oi, gente, boa noite. Quero agradecer também o convite por estar aqui. E, bom, vou falar um pouquinho do FUA, que é esse ambiente, esse projeto que a Tânia está inserida também, ela é da equipe, tá? Ela pode falar que não, mas é mentira, ela é. E eu vou contar um pouquinho como que a história do FUA mesmo, porque eu acho que ele faz entender um pouco isso que a Tânia está falando de construir a partir do que existe e de tentar barrar esse desmonte, né? Essa modificação do que é essa periferia, do que é essa área rural que a gente tem na Zona Sul de São Paulo. Vamos lá. A ideia do FUA, ela é a ideia de aplicar a proposta da propriedade privada, mas uma propriedade privada coletiva, o proprietário social, que a gente tem uma associação que chama Associação pela Propriedade Comunitária, e a proposta é aplicar esse conceito para os imóveis e para terras rurais. Isso nasceu não com o FUA, em 2015 nasceu para propriedades urbanas, como o FICA,
que é um fundo de compra de apartamentos na zona central de São Paulo para um aluguel social, né? Um aluguel muito abaixo do aluguel de mercado e que permite que as pessoas não sejam expulsas do centro para a periferia. Então, tem a ver um pouco com isso de centralizar as periferias, mas de um outro modo, diferente do que a Thaís estava falando, né? É um jeito de também não expulsar, não segregar, né, as coisas, assim. Dar oportunidade para quem precisa ficar no centro, ficar no centro. Como que o FICA funciona? Por meio de doações, vão se comprando os apartamentos, junta-se o dinheiro, quando tem o dinheiro suficiente, compram-se os apartamentos, eles são alugados por um valor que, se eu não me engano, é no mínimo 40% abaixo do valor do aluguel praticado na mesma região, e você dá essa oportunidade para famílias morarem no centro de São Paulo. Quando chegou hoje eu falei que tem 4 imóveis, não tem 4, mas eu não vou saber quantos tem, mas depois eu posso, no site do FICA tem essa informação direitinho. Em 2019, o pessoal da associação resolve fazer uma discussão sobre como aplicar esse mesmo conceito para a zona rural, então para outras coisas que não fossem os imóveis urbanos. E é assim que surge o FUA. Nessa discussão foram mapeados os problemas que tinham relacionados a questões rurais na capital de São Paulo, né? Então, a gente tem... O maior problema é como garantir o acesso às terras e como garantir a permanência das pessoas que já estão nessas terras hoje. Os problemas que a gente enxerga lá é que essas terras agricultáveis, não só na zona sul de São Paulo, mas esse é o lugar que a gente atua, mas você pode expandir essa problemática para outras zonas periféricas, é que as terras elas estão em disputa. É um espaço de muita disputa, porque a mancha urbana ela quer avançar, né? Então você quer urbanizar essa área rural, essa periferia. Também é um espaço de especulação imobiliária, também é um espaço de disputa por questões de preservação ambiental, de melhorias para a própria urbanidade, né? O próprio Rodoanel, como a Tânia citou. Então, tudo isso gera uma disputa por esse espaço. Também tem uma vulnerabilidade muito grande lá de troca de lideranças e de gerações. Por exemplo, tem muitas pessoas que compraram um terreno lá muitos anos atrás, muitas décadas atrás, e hoje não sabem nem onde esse terreno está. Isso já chegou muito para o FUA. Então, você tem uma questão assim, o meu avô comprou uma terra lá e eu queria retomar isso. Vocês não querem cuidar para a gente? E a pessoa não sabe nem onde essa terra está, não tem escritura, não sabe indicar para a gente. Então, é um problema... só que essa terra, muitas vezes, ela já está ocupada, às vezes grilada. Então, tem muitas... muita disputa mesmo. Também tem a questão do êxodo rural, né? O agricultor que está lá plantando, às vezes o filho dele não quer permanecer nessa mesma posição. E você tem que tornar isso interessante e viável e seguro, e, né, para a pessoa permanecer naquele lugar fazendo aquela atividade. Também tem a partilha, né? Esse é o mesmo caso de uma pessoa que comprou uma terra lá, eu não quero mais fazer nada com essa terra, eu quero vender. Então, tem muitos problemas e esses são os maiores. E aí tem um outro problema que é assim, muitas vezes quem quer usar a terra não é quem detém a propriedade da terra. Então, são pessoas que, assim como alugam os apartamentos, eles alugam a terra, né? Arrendam uma propriedade rural. Em geral, sem contrato de boca ou contrato por tempos muito curtos, o que impede o desenvolvimento bacana, dessa atividade rural, né, de plantio. Você não vai fazer um pomar para colher em 5 anos. Você acaba conseguindo colher só alface, hortaliça, que é o que você planta e colhe rápido. Então, esse problema faz com que a atividade de agricultura, para quem não detém a propriedade da terra, seja limitada. E o valor da terra para compra, claro, ele é inacessível para essas pessoas. Elas também não conseguem comprar essa terra, só arrendar. A partir daí, a gente cria o FUA, que ele funciona, ele é um fundo contábil para compra de terras, que é a mesma coisa que o FICA faz. Então, vai juntando dinheiro para comprar o apartamento, a gente vai juntando dinheiro para comprar uma terra agricultável.
A gente estima que para comprar uma terra de cerca de 3 hectares em Parelheiros, talvez esse valor esteja um pouquinho defasado, mas cerca de R$300 mil, né? Um valor de 12,50 por metro quadrado. E leva 6 anos de arrecadação para a gente conseguir uma primeira terra. O que é o FUA, então, né? A definição da gente formal. Ele é um modelo de salvaguarda da terra que é bom para a sociedade, para os agricultores, para o planeta, sem desvio de finalidade pelas forças do mercado, porque a terra fica nas mãos de uma associação da sociedade civil, que é o proprietário social e coletivo. A gente pensa no ciclo completo da cadeia de plantar, né? Do solo ao consumo. Como que a gente faz isso? A gente não pode esperar arrecadar uma terra por 6 anos para começar a atuar. Então, a gente dividiu o FUA em 3 braços de atuação, vamos dizer assim. O FUA do futuro é a arrecadação em si para comprar uma terra. O FUA do presente é onde a gente tenta ajudar o agricultor que já está lá, ou pessoas que querem plantar neste momento. Então, a gente escoa a produção, a gente ajuda em questões de contrato, né? Dá um apoio para o agricultor no que ele precisar. A gente combate a insegurança alimentar, a gente tem um fundo de doação de alimentos, então a gente compra do agricultor, garante renda para ele e destina para quem não tem acesso a esse alimento que é sem agrotóxicos e tudo, né? É agroecológico. E também a insegurança alimentar dentro da terra, porque isso acontece muito com quem planta. Quem planta não tem dinheiro para comprar alimento além do que planta, né? Então, a gente trabalha nessas pontes todas e a gente a gente está, nesse momento, com um laboratório em tempo real de como vai ser, no futuro, a terra que a gente vai comprar. A gente ainda não tem, mas a gente tem. Espera aí que eu vou chegar lá. E tem o FUA para os outros, que é compartilhar os nossos achados, as nossas tecnologias. Estou vendo aqui o pessoal da Rizomar, então, que a gente faz um pouco desse compartilhamento com eles também, então é bem bacana. Hoje a gente tem um pouco mais, esse é o dado de 31 de janeiro, mas R$101 mil em caixa, o que vem de encontro ao que a gente planejou, porque a gente está fazendo 2 anos agora em março. Se a gente precisa de 300 mil, 6 anos, está tudo certinho aí nas nossas contas. A gente tem uma rede de agricultores e agricultoras parceiros bem coesa e bem ativa, e a gente tem parcerias com vários projetos e pesquisadores, por exemplo. A gente tem, como que a gente garante escoar a produção? A gente tem um grupo de consumo, tem os dados todos ali, e o Segurança na Terra, que é esse fundo contra a insegurança alimentar que eu comentei. Eu não vou passar tanto por esses dados para não me alongar, mas eles estão todos aí, porque eu acho que esse é o mais interessante para a nossa discussão aqui, que é a chamada Nossa Primeira Terra. Tem um sítio lá em Parelheiros, não é em Parelheiros, é em Santo Amaro, Chácara Santo Amaro, isso mesmo, Tânia, que chama Sítio Plenitude, e a proprietária desse sítio, ela decidiu parar de plantar e arrendou uma parte do sítio, que é bem maior do que esses 3 hectares, ela arrendou 3 hectares para o FUA. Ela perguntou, vocês não querem, então, cuidar? A gente trabalhava com ela já quando ela plantava ainda, e ela falou, vocês não querem arrendar 3 hectares e cuidar? A gente falou, a gente quer. Mas fazer o que com esses 3 hectares? Então, a gente subarrenda para outras pessoas, sem lucro. Então, exatamente o que a gente paga para ela a gente divide pelos espaços exatos do que a gente tem lá e arrenda para agricultores que não precisam de uma terra grande, né? Eles precisam de um espaço para desenvolver o trabalho deles. O contrato da gente com a proprietária, ele é de 7 anos e completa 1 ano agora em julho. E com os agricultores arrendados, a gente tem a contrata de 1 ano, né? Mas por vontade dos 2 lados, mas muito pelo que eles demandaram da gente, para testar, né? A gente entende perfeitamente isso, para ver no que vai dar, o que vai acontecer. Hoje a gente são 6 arrendados que pagam o arrendamento para a gente, mas a gente tem também outros 2 agricultores que não arrendam terra da gente, mas direto com a proprietária, mas que são parte desse grupo organizado que a gente está formando lá. Como a gente não tinha um modelo desenhado
né? A gente falou, como é que a gente vai fazer isso? Não tem um contrato, não tem as regras, como que vai funcionar? Então, a gente decidiu fazer isso com as pessoas que estavam interessadas. Então, ela é uma construção coletiva. Entra um pouco o que a Tânia comentou antes, que era o nome que a gente ia dar, porque a gente começou, terra do FUA, condomínio do FUA, começamos a pensar várias coisas, e eles decidiram por chamar de Núcleo Agroecológico Plenitude. E em determinado momento eles adicionaram o periférico, porque faz sentido dizer exatamente o que está acontecendo lá e onde está na cidade esse núcleo. Tem várias coisas acontecendo lá, tem gente plantando mesmo alimento, tem pessoas desenvolvendo hortas de mandala, tem outras pessoas plantando para fazer cosméticos com as ervas. Então, tem muitas coisas acontecendo ali e você vê aquilo render demais. A gente tem um grupo no WhatsApp, é uma loucura. Tudo que acontece, porque aí a gente participa de editais juntos, e tem pessoas que não tinham acesso ainda à terra, porque eles arrendaram 0,2 hectares da gente, e agora eles conseguem começar uma atividade agrícola. A Judy, que até estava numa das fotos que a Tânia colocou, era uma dessas pessoas. Ela é do Periferia em Movimento, né? E ela mora lá no Grajaú, e ela começou a plantar, ela que faz as mandalas, ela planta, ela tem um espaço, ela cuida, ela movimenta, ela chama o trator da prefeitura para ajudar a fazer as coisas. Então, uma coisa que a gente percebe muito com essa experiência, que é o nosso laboratório em tempo real, a gente está construindo para ver se dá certo, é que a gente consegue atuar de uma maneira que talvez o poder público não consiga, que é testar coisas. Então, a gente está testando um modelo, eu não lembro quem foi que falou, mas acho que foi o Jerome da Rizomar até, que a gente está construindo o avião enquanto ele voa. A gente não sabe no que vai dar e nem se vai dar certo, mas a gente tem a possibilidade de testar sem que isso seja um prejuízo enorme, como seria, de repente, desenhar do zero uma política pública e botar ela em teste. Então, a gente tem esse desenho, quem sabe ele inspira alguma coisa no futuro, ou terras coletivas, que você divide em pedaços menores e mais pessoas têm acesso. São vários os problemas que a gente tem, desde como resolver o gato da luz, até o cano e passar água e a irrigação, e o cachorro que o vizinho pegou e está atrapalhando e precisa levar para castrar, para não dar filhote. Então, são coisas assim que vão muito além do que qualquer uma de nós, porque nós somos 3 mulheres na gestão do FUA, acho importante frisar, e jovens, menos eu, mas a Anitta e a Isa são, que a gente não imaginava que a gente ia ter que lidar com esses problemas, mas eles estão ali, e é assim que a gente faz essa questão de trazer as coisas para o centro da nossa discussão, e de um jeito bem coletivo. A Selma, que é a proprietária do sítio, também teve todos os seus desejos respeitados em relação ao contrato que ela fez com a gente ouviu ela em todos os pontos, para que ela não ficasse desamparada ou não sentisse algo que não estava sendo legal para ela, né? Aqui eu fiz uma propagandinha, porque a gente sempre faz, eu sou jornalista de formação, então vocês me desculpem, mas é obrigatório da profissão. Como apoiar o FUA, tá aqui como que a gente tem um financiamento coletivo constante na benfeitoria, tem o nosso grupo de consumo que recebem os vegetais plantados lá em Parelheiros. Parcerias, me chama, a gente conversa, e pode ser doação aleatória, claro. E o que você ganha quando você apoia o FUA? A preservação da água, porque a gente tem área de preservação até dentro do próprio Plenitude, e a gente impede a mancha urbana de avançar nesses parques e reservas que estão na Zona Sul. A gente reduz a expansão urbana e assegura que essa terra vai ser usada para a finalidade que ela tem. E a gente tem mais produção de comida mais perto de São Paulo. Então, você diminui a cadeia, né? O ciclo da cadeia de consumo. Acho que era isso que eu tinha para dizer para vocês. Aqui é como você acompanha a gente nas nossas redes sociais. Tem uma newsletter. A Beth é essa beterraba simpática, que também está aqui na minha camiseta. A gente vai abrir vendas de camisetas em breve. E quero agradecer a todos. Esse é o que eu tinha para contar sobre o que é o FUA, mas aí agora a gente discute e bate papo sobre tudo que pode surgir daqui. Obrigada, gente.
Obrigado, então, Tânia, obrigado, Cíntia, pelas brilhantes aí exposições. Obrigado também a Thais, né? Então, eu vou abrir aqui a nossa roda para vocês e para perguntas, mas eu queria estimular ou instigar as nossas colegas aqui também com algumas questões aí para a nossa reflexão, né? Primeiro, para a Cíntia, na sua fala, me fez lembrar um exemplo de agricultura dentro da cidade, da área urbana, de uns colegas que viveram em Tete, em Moçambique, na época da Guerra Civil, lá da Guerra de Independência, e que viver no campo era impossível. Então, houve um êxodo rural, né, e as pessoas, por conta da guerra, né, das guerrilhas, e eles foram todos para a cidade. E em Tete, a prefeitura teve que, nas várzeas, nas terras não ocupadas, nas glebas não ocupadas, até do lado ou dentro da cidade, ela teve que estabelecer lotes agrários, né, para a população urbana cultivar seu alimento, porque o alimento não vinha do campo, o campo estava completamente paralisado, né? E então esse é um exemplo, né, ainda hoje, se a gente entrar no Google, dá para ver essa imagem que é bastante impactante de você ver os lotezinhos ali produtivos do lado de bairro, de prédios e moradias, né? E também na fala de vocês e no próprio tema me fez refletir por essa questão que vocês falaram da disputa pelo espaço, né? Então, esses movimentos populares, periféricos, os movimentos que visam preservar aí a produção agroecológica, preservar o cinturão verde do entorno das cidades, né? Ele também, então, ele se coloca como um movimento de disputa por espaço, né? Pelo espaço livre para lazer, o espaço para produção agroecológica, para habitação, equipamentos de lazer, os equipamentos culturais, né? Essa coisa que você falou de centralizar a periferia, né? Remete ao clássico direito à cidade, né? Você não pode levar a população, os conjuntos habitacionais que se falava no passado, para um lugar onde não existe cidade, porque não existe equipamento cultural, não existe transporte, mobilidade, não existe uma série de equipamentos, e muito menos lazer, né? E então é uma disputa pelo espaço que a gente vive, né? Tanto na periferia quanto a disputa por espaço na zona central para a gente conseguir tentar ruralizar a cidade, né? Então, e essa luta, então, ela rebate no preço da terra, que você falou, Cíntia, né? No controle privado da terra, né? que nós vemos lá, né? Em toda a periferia, em Perus, né? Que geralmente para renda e para especulação, rebate no mercado imobiliário, né? E também na ausência de terras públicas, né? A prefeitura, até para construir um parque, tem que comprar a terra, né? Para construir um equipamento, ele tem que comprar lotes para um equipamento cultural, né? Então, eu pergunto, então, como lidar com essa questão, né? Quais políticas públicas poderiam ou deveriam ser acionadas, né? Esses exemplos que a gente vem, que vocês relataram, a própria sociedade tem que arregaçar as mangas e cobrar, né? Mas então quais políticas públicas deveriam ser acionadas, né? E uma segunda pergunta, só para daí já passar para vocês, se quiserem comentar, como ruralizar a cidade ruralizar a cidade no sentido que a Tânia colocou para a gente, que é o rural ali naquelas imagens com uma área de produção de alimentos, né? Ou uma área de preservação ambiental, né? Como é que eu levo um pouco de alimento para dentro da cidade, ou como é que eu preservo algumas áreas dentro da cidade que são fundamentais para o equilíbrio ambiental, né? Mas como a gente vai conseguir isso, ruralizar essa cidade ante a primazia das políticas de adensamento urbano, né? Recentemente, nos últimos 20 anos,
os urbanistas e nós, e todo mundo anda falando, precisamos agrupar, concentrar, adensar, né? E serão esses princípios contraditórios, ruralizar a cidade e adensar o urbano? Então, passaria então aí, se alguém quiser comentar, senão já passo para a plateia aí, se alguém quer fazer uma pergunta ou comentar tudo que foi exposto até o momento. Certo. Eu, escutando as colegas, queria contemplar a situação de desnutrição nas periferias. O quão isso... Às vezes você tem a produção no Graja, ali, principalmente, ao lado, mas só que as pessoas que plantam, eu acho que vocês citaram, e que moram ao lado, elas não comem esse alimento agroecológico, porque esse alimento agroecológico chega ainda muito caro, ele custa caro para os bolsos dos nossos. Então, nós temos, eu sou de movimento, fui forjada nos movimentos sociais, então, desde né, de MST, do movimento negro, eu sou liderança dentro dos movimentos por conta das incidências dos meus que me antecederam, né, das histórias todas que me trouxeram até aqui. E em Perus nós temos um assentamento do MST, o Irmã Alberta, que está no bairro e que vende cestas na USP, para conseguir arrecadar, para ter o recurso para manter a terra. E a gente promove feiras agroecológicas para que esse alimento circule nos nossos territórios, a preço de custo. Durante a pandemia, a gente viu muito isso, muito mesmo. Enquanto Coalizão Negra por Direitos, que é uma coalizão que integra 200 movimentos, instituições, associações do movimento negro brasileiro espalhados pelo território brasileiro. O quanto o acesso ao alimento de qualidade, não chegava e não chegou, piorou o acesso durante a pandemia. Então, fazer com que esse alimento chegasse através das sacolas verdes, através das cestas básicas, foi, ao longo dessa crise sanitária, o que moveu fortemente. Os alimentos ultraprocessados estão postos, e eles são uma realidade porque a pessoa trabalha no centro e demora 2 horas para chegar em casa. Poxa, ela não vai ter um momento de preparo do seu alimento, para preparar o almoço, preparar o jantar e se dedicar ali naquele momento alimentar a si e a sua família. Então, o miojo está fácil, o micro-ondas está ali, vamos fazer isso, e isso nos envenena diariamente. A longo prazo, as filas do SUS aumentam. As farmácias nas periferias, você tem farmácia, bar e açougue. São as nossas doenças, né? Você trata um remédio e ocasiona uma outra doença. Trata uma doença para ocasionar outra doença e você gira um círculo farmacêutico que sem fim, mas que move uma indústria milionária. Eu acredito que, sim, a gente precisa fazer algo, são essas iniciativas que nos movem, mas as denúncias todas são urgentes e são necessárias. A crise climática está posta, não é novidade zero, porque todos nós já sabíamos disso, que esse movimento capitalista de consumo nos traria para esse momento que estamos vivendo. Só que essa crise climática ela escancara uma crise muito maior, que é a crise humanitária. Revela uma realidade que sempre esteve aí, mas que agora desce o morro e soterra famílias inteiras. Enfim, eu acho que precisamos denunciar, é necessário, é urgente, as iniciativas todas que nós temos, é um trabalho de formiguinha e é um trabalho importante
Nós fazemos trabalho de formiguinha diariamente, através da educação, porque a gente sabe que, formando ali, amanhã inicia o nosso cursinho pré-vestibular. E aí, um desses meninos vem para a escola da cidade, vai estudar, e vai virar o doutor, e vai alterar as situações a longo prazo. O que a gente pode fazer agora são essas iniciativas todas e a denúncia. Enquanto o movimento de educação popular, a UNEAFRO tem uma vereança hoje na cidade de São Paulo, que é o Quilombo Periférico, e eles estão organizados para os alagamentos todos que acontecem na cidade de São Paulo, nas periferias principalmente, são subnotificados. Você não tem uma notificação efetiva, e aí, quando você não tem uma notificação efetiva disso, você não tem política pública para aquela região. Então, existe um movimento aí de acessar os lugares de poder para que essa ferramenta do governo possa estar posta para as nossas urgências, né? Enquanto Quilombac, a gente também atuou no fomento para as periferias, o MCP, Movimento Cultural para as Periferias, para que o recurso da cultura viesse para os espaços periféricos, não dependesse de administração de uma pessoa que não conhece, que está no centro e não conhece as nossas realidades, o que a gente precisa de fato. Então, atuar ativamente e fazer mover um dinheiro que é nosso, um dinheiro público, é importante, e isso é formativo. Porque nós estamos lá, enquanto Quilombac, estou falando, mas há 18 anos fazendo isso. E as pessoas nos olham, o primeiro olhar nossa, por quê? Bando de maluco, poxa. Mas depois, um segundo olhar inspirador. Quero fazer o mesmo, eu vou fazer junto. E aí, o que a gente viu? A multiplicação de vários grupos, vários coletivos que têm uma iniciativa pequena, mas que depois estão acessando o VAI, estão acessando outros fomentos, e estão fazendo coisas tão ou mais importantes do que a gente está fazendo lá. Então, a diferença começa com as nossas ações, com as nossas atitudes no hoje, no agora. Não dá para protelar, não dá para jogar para o outro. No agora, é o que a gente consegue fazer hoje. Então, acho que é isso. Não sei se cumpria a função, mas Nossa, muito bem, Thaís. E eu queria ver se Tânia e Cíntia querem falar alguma coisa. Obrigada, Thaís, pela sua fala. Eu estou me lembrando de duas coisas, né? A gente está falando de alimento, a gente está falando de terra, de agricultura, e tudo isso é porque a gente tem um corpo, né? E aí, enfim, essa discussão que eu trouxe, né, do rural, e é um espaço, é uma prática, é as duas coisas, né? Então, para tentar responder, ou pelo menos cercar um pouco os temas que o Guilherme trouxe, que eu acho que são muito importantes, e tentando juntar um pouco com o que a Thaís trouxe também agora, só para recuperar isso, das utopias, que era a primeira coisa da abertura da fala do Guilherme. É interessante que a gente aprende que esses projetos são utópicos. Os socialistas utópicos. Os projetos de cidade utópicos. E aí o meu orientador me ensinou de que isso não é verdade. De que, na verdade, esses projetos existiram. Existiu o falanstério, existiu o edifício de Guise, né? A fábrica lá, o familistério. Houveram esforços de pessoas, de corpos, num tempo e espaço historicamente colocado, que tentaram mudar as coisas, tentaram mudar os rumos das coisas. Isso não é utópico, está acontecendo hoje também, com esses exemplos que a gente está trazendo, com exemplos que estão lá atrás, nessas folhas de jornal, né, que eu trouxe um pouco. Então, assim, a gente
tratar isso como utópico, como utopia, a gente distancia mais isso da realidade para realmente trazer o rural para a cidade, entender o rural como cidade, que, na verdade, spoiler, essa é a minha tese. Né, assim, entender as formas de vida rural ou não urbanas, né, enquanto eu não tenho um termo melhor, o quanto que isso são cidades, são lugares em que há pessoas, a circulação de saberes, a circulação de técnicas. Tem gente que mora em Parelheiros que não acessa São Paulo. Assim, eu não morei em Parelheiros, eu morei na represa Guarapiranga, está um pouquinho para cima. Cresci lá. Quando eu vinha visitar a minha avó, eu falava que eu ia para a cidade, ou que eu vinha para São Paulo, como se onde eu morava não fosse São Paulo, não fosse cidade. Então, isso está arraigado na gente. E a gente precisa desistir dessa paradigma que fica forçando a gente a entender que as coisas estão distantes, porque elas existem, elas podem ser pequenas, elas podem ser frágeis, vulnerabilizadas, mas elas existem. E isso que você trouxe também, né, da fome, que ela está sempre colocada nessas crises, né? Assim, ela existe para além das crises. Ela está muito relacionada também com a terra, porque a gente transformou essas duas coisas fundamentais em mercadoria. Não há como, numa sociedade em que entende que primeiro eu preciso lucrar com o alimento antes de garantir a sobrevivência dos meus, não há como fechar a conta. E é por isso que a gente, mesmo sendo um país maior produtor de alimentos, tem 33 milhões passando fome. Só por isso. E aí as políticas públicas, né? Então, de novo, essa ideia de que a gente precisa se infiltrar, e isso vem pela educação, isso vem pela construção de base, né? Construção de coletivos. E, às vezes, esses coletivos eles podem ser espontâneos, podem vir da força daquela comunidade como um todo, ou, às vezes, a gente precisa dar um empurrão, né? E eu acho que não é demérito da população de Parelheiros. Já teve várias situações em que tiveram diversas pessoas que deram empurrões. Então, a gente tem diversas políticas públicas que hoje os agricultores acessam, principalmente porque, finalmente, depois de 12 anos, né, desde 2002 até 2014, São Paulo extinguiu as zonas rurais da cidade, porque entendeu que o planejamento urbano daria conta de todas essas formas de vida, sem mudar na chave de que essas áreas rurais elas precisam de um outro olhar, né, que está localizado, que ela é territorializado, que tem outras condicionantes. E, para adicionar ainda mais uma questão, aquilo que o urbano, o que o plano diretor teve vários avanços, né? Assim, o plano diretor de 2002 foi quando entrou o Ministério das Cidades, tem diversos avanços, mas essa mudança de excluir as zonas rurais do plano diretor fez com que os pequenos agricultores perdessem acesso a crédito rural, porque eles daí deixaram de conseguir garantir com papel que eles moravam em zonas rurais, né? Então, por um errinho bobo de termos, se perde acesso às políticas públicas. Ou por um errinho bobo de como você comunica, que tem um edital aberto para pagamento por serviços ambientais, que é algo que está acontecendo agora em Parelheiros, né? Acho que era até hoje, que eles podiam apresentar toda a documentação para receber 30 mil por ano, por 2 anos, alguma coisa assim, porque quem planta orgânico, quem tem a reserva legal, a APP preservada, está fazendo um serviço ambiental para a cidade como um todo. Agora um pouquinho que eu vou passar para o pessoal. Tem uma pergunta do chat, né? Eu vou passar para cá. Depois eu abro aqui para
A Renata Neres diz: a gente entende que o termo rural não é exatamente o melhor termo para representar as áreas que levam esse nome. A gente percebe que o poder público se escora nesse termo para justificar o fato deles não darem a devida importância a essas regiões que são chave para a nossa cidade, pois, como a gente viu nas apresentações, elas têm um potencial agricultor alimentar enorme. Eu sou de Parelheiros e eu sei como é uma área esquecida na cidade, não só pelos governantes, como pelos seus habitantes. É muito difícil que quem mora em Parelheiros, curta, viva, conheça mesmo Parelheiros. Eu sei que é uma questão complexa, mas, para além desse fator alimentar, como fomentar ainda mais essas iniciativas pesquisas dentro do povo mesmo da periferia, sem que isso prejudique a questão ambiental, pois a urbanização desenfreada que aconteceu no centro da cidade, se espelhada nessa região, seria desastroso, né? Renata Neres. Vou tentar responder, né? Porque, na verdade, acho que é um grande dilema. Eu acredito que a questão do turismo de base comunitária é uma boa proposta que não faz essa questão não amplia a mancha urbana, não urbaniza tanto a região e porque ela explora as características naturais. Então, as pessoas conhecer o que é Parelheiros, eu acho que, na verdade, vou reformular aqui um pouquinho. Acho que o que a gente precisa é fazer as pessoas entenderem o que é Parelheiros, o paulistano. Porque aí eu até me incluo, quando eu escrevi minha biografia até para ser apresentada, eu falo que eu sou uma paulistana apaixonada. Sou mesmo. Mas eu também não conhecia Parelheiros, até eu começar a trabalhar com o FUA. Sabia que existia, sabia o que acontecia lá, mas também não tinha ido para lá. E quando eu falo para as pessoas isso, quando a gente fala, olha, é uma zona rural, tem estrada de terra, tem cachoeira, tem gente plantando comida lá. As pessoas não sabem, elas ficam chocadas que isso acontece em São Paulo. Então, acho que quando você publiciza, mas de uma maneira boa, né, de uma maneira consciente e responsável, o que acontece lá, para toda a população, né? Você conhece a sua cidade? Não, você não conhece, você não sabe o que tem. E Parelheiros eu estou usando como exemplo o extremo da Zona Leste, a Zona Norte, a Zona Oeste, todos os outros pedaços que a gente se furta de esquecer porque a gente só pensa no que está acontecendo no centro. Aí seria centralizar essa periferia um pouco no conhecimento, no imaginário, na vontade de preservar esse lugar, de cuidar desse lugar, porque a gente não cuida do que a gente não conhece. Então, acho que, para mim, é um pouco nesse sentido que caminha. Não tem uma resposta exata, mas acho que essas seriam alguns bons caminhos para começar. Turismo de base, turismo de resistência, é isso. E nós temos o Museu Tecoá Jopoí no nosso território. Vocês estiveram com meu parente ontem, o Tiago, e ele muito provavelmente deve ter citado esse museu, e essa palavra foi um presente que recebemos, que em Guarani Mimbira significa quanto mais você doa, mais rico você se torna. Então, é um território que quanto mais você se mostra, apresenta, mais rico, mais forte, a resistência será maior. Uma colaboração entre movimento e faculdade e universidade, lá em meados de 2010, foi com a FAO da USP, e a Quilombac, e os movimentos todos sociais que estão no entorno do território, formaram a Universidade Livre Colaborativa. E aí, de 2000 até 2004, nós conseguimos pensar e construir uma proposta que hoje está no plano diretor da cidade, que é o TICP, o Território de Interesse de Cultura e Paisagem. O que é isso? É colocar no plano no diretor a preservação dos espaços. Hoje nós temos 6 trilhas de resistência da memória no nosso território, uma trilha no Irmã Alberta, que visita a agroecologia com o MST, uma trilha na aldeia Guarani Mimbira, ali no Jaraguá, mais trilhas no cemitério de Perus, que teve uma vala comum durante a ditadura militar, uma trilha que visita a primeira fábrica de cimento do Brasil,
e que está em Perus, é nossa vizinha, e que dela surgiu um movimento de resistência para direitos trabalhistas e direitos ambientais, porque essa fábrica, por muitos anos, ela ficou sem o filtro na chaminé. Os trabalhadores, então, Perus, você tinha as famílias todas trabalhando e girando aquela economia em torno dessa fábrica de cimento. Todos os moradores, ou a maioria deles, moravam ali no bairro e moram, né, naquele entorno. Uma chaminé de uma fábrica cimenteira sem um filtro, vocês imaginam o quanto poluía e o quanto de risco sanitário isso provocou. A gente não tem hospital até hoje no bairro, mas os problemas respiratórios todos oriundos dessa fábrica de cimento sem filtro estão vigentes. A gente tem telha ainda no bairro com camadas assim de cimento, porque o pó era levado pelo vento e assentava em qualquer lugar, nos quintais, nos telhados todos. Então, imagina isso enquanto respiração de crianças e idosos, o quanto isso ocasionou de problemas sanitários nesse território. Esse mesmo bairro, que é Perus, que parece assim um portal, né? Tudo acontece lá, meu Deus, mas é verdade. Nós recebemos durante 30 anos o aterro sanitário Bandeirantes, um aterro que recebia mais de 50% do lixo de São Paulo. Depois desses 30 anos, para não zonear a cidade novamente, eles queriam instaurar um outro aterro sanitário nesse mesmo bairro. E aí, todos os movimentos, e quando eu digo todos, são todos mesmo, as igrejas católicas, evangélicas, a cultura, o movimento de moradia, todos saímos para as rodovias, para Anhanguera e para Bandeirantes, e fechamos essas rodovias para falar o quão indignado essa população estava com mais um aterro chegando no nosso território. Poxa, durante 30 anos, um aterro sanitário, mais de 50 anos de história de uma fábrica de cimento, e ainda assim vocês querem colocar mais um aterro sanitário para não zonear? Veja, isso tem um nome. E aí, você está falando das nomenclaturas todas, mas é muito fácil identificar quando você abre os olhos e enxerga a cor das pessoas que estão nesses bairros, a origem delas. Pode ser só mais uma nomenclatura, mas não é. O racismo ambiental, ele é uma prática e ele mata mais do que as práticas da polícia. Mata mais do que tiro na testa. Porque você não consegue mensurar o quanto quantas mortes estão sendo ocasionadas por conta dessas ações, por conta da ausência de políticas públicas nesses territórios. Então, uma fábrica mandando cimento por sua chaminé durante todo o período e imagina quantas outras indústrias poluindo sem qualquer vigilância, sem qualquer cuidado. Isso não aconteceria aqui em Perdizes ou no Ibirapuera. Isso não aconteceria. Isso acontece lá, no meu bairro. E quando a gente classifica e dá nome para isso, é registrar que não é qualquer bairro. É um bairro que tem uma incidência de negligências sociais por conta da origem dessas pessoas, da cor dessas pessoas. Isso é racismo ambiental. Isso a gente denuncia. Eu estive na COP, na última COP no Egito. Isso a gente denuncia lá para que políticas e recurso de quem de fato o hemisfério norte, que de fato polui, que esses recursos cheguem nesses lugares para cuidar desses danos, dessas perdas e desses danos. Eu fui para a Alemanha para falar sobre as indústrias de agrotóxicos que estão lá e que não adianta nada você fazer uma doação
eu sou a conselheira do W, tá? Vou usar esse termo, mas não adianta nada você fazer uma doação para o WWF e incentivar e ter ações, e estar ali conivente com a produção de agrotóxico que vai chegar aqui no Brasil, na Venezuela. Então, as denúncias precisam acontecer, a nossa voz tem que ser ecoada, nós precisamos estar na academia, no debate, presentes nesses espaços, para que não seja perfumaria, porque senão fica só um apêndice em algum livro qualquer que não dá razão, e as pessoas estão morrendo aos montes. É isso, desculpa me estender. Muito bem, Thaís. E eu gostei de você lembrar a questão da justiça ambiental, do racismo ambiental, e enquanto isso, nos últimos anos, o ex-governador resolveu sanear integralmente o Rio Pinheiros, né? No entorno ali do vetor sudoeste de São Paulo, bairro mais rico de São Paulo, que tem mais amenidades verdes, né? Mas os lixões eles vão para periferias, aterros, né? Então essa é uma questão que é política, né? É uma questão de justiça ambiental. Mas eu quero passar para a plateia agora. Muito obrigada pela contribuição de vocês ao nosso seminário. Eu queria falar duas coisas assim muito pequenininhas, depois de tanta força de iniciativa e de vivência, que é a busca das palavras, né? A coisa que eu me lembro ter a felicidade de conversar com o Flávio Mota, e a gente estava exatamente discutindo, e eu perguntando o que é país subdesenvolvido. Porque parece que quando você dá um nome rural, periférico, urbano, começa a criar partições que são convenientes para os impostos, por exemplo, mas muito inconvenientes para a vida humana, né, e da compreensão dos fenômenos urbanos. E aí ele disse assim, vira a chave, porque isso foi um congresso internacional em 1958, que eles chegaram à conclusão de que o termo era impreciso do desenvolvido e subdesenvolvido, e sim o subequipado e o equipado. E isso abre uma chave muito grande, porque o que eles, em 58, chamavam de equipamentos, a questão de ter educação, ter saúde, ter infraestrutura, continua sendo a mesma coisa, mas se amplia para a qualidade do ar, qualidade do solo, qualidade da água, né? É isso que a gente está chamando, e isso une, convenientemente, o tecido que respira mal, tanto em Perdizes, como pior ainda em Perus, pior ainda em Cubatão, né? E vai ampliando a compreensão da necessidade, que é isso que a gente quer. Isso é o primeiro ponto. E o segundo ponto das utopias, que é aquela que coloca sempre no horizonte, e você sempre vê e pode se mover, é outra leitura para a utopia, né? Aquilo que está sempre inalcançável, mas visível. E aí eu gostaria muito da gente não perder, na análise de cada utopia que se chama, não importa que nome, o mito de origem, porque é ele que perdura, né, como força de condução a não importa que ser humano se mobilize para revisitá-lo e lutar por ele. Então, é o mito de origem que a gente não pode deixar de morrer, não pode deixar morrer, não pode deixar de visitar, de acalentar, e aí já desaluvia as perdas para o renascimento, né? E aí o falastério, né, o familistério, todas os Édens, a terra sem mal, ser revisitado, né? E hoje a gente teve uma conversa muito grande e longa de poder mudar a chave do capitalismo para a estrutura de valor, né? Que é belíssimo, mostrado por vocês. Você deve viver isso na pele todo dia, né? Mas quando vocês propõem o FICA e o FUA, né, a gente não está lidando com grana, a gente está lidando com valor. E aí fica muito fácil você atribuir moral, ética, as quantias, a quem você vai se aliar, né? Esse dinheiro está vindo de quem? E ontem foi muito bonito quando a Gerard falou
a gente negou o dinheiro porque não interessava a origem, né? Quem faz o mito, a mitologia, é a morte, a vida e a origem. Era só essas duas coisinhas, porque fiquei tão bonito que vocês falaram agora. Mais alguém da plateia? Uma perguntinha? Bom, para contribuir aqui um pouco também para tensionar essas palavras, né, que a Tânia gosta de fazer essas coisas, né? Então, rural, periferia, né, que a gente... Estou lembrando que a gente está... o Habitat Rural, que foi o que mobilizou esses encontros aqui, essas rodas, também tem sido por conta de uma série de planos que nós estamos trabalhando para comunidades ali no Sudoeste Paulista. E daí fizemos umas visitas ali, e eu estava lembrando, enquanto vocês estavam falando, né? Então ali, comunidades que têm também uma grande disputa no entorno, né? Por terra, mas ali muito por conta da agricultura, da monocultura, né? Da soja, enfim, da plantação, do reflorestamento em eucalipto. Então é curioso, né? Porque também umas áreas de muita disputa, a questão do veneno, né? Que dá para fazer um paralelo aqui com o que a Thaís estava contando, é o lixão, e a gente sabe, né, a poluição, enfim, de todas as esferas, né? E ali acontecendo também esse veneno, então como que você fica no anteparo do veneno? Então, o que é aquele lugar, né? É rural, é periférico? Também, enfim, fiquei pensando nessa outra contribuição, assim, para esse tensionamento, né? Afinal de contas, o que é isso? Porque também a nossa, vamos dizer assim, intenção também aqui era avançar, né? Enfim, contribuir para esse refletir do o que é a ocupação do território, né? Como é que nós ocupamos? E afinal de contas, esses termos, né, eles ajudam, em alguma medida talvez sim, né? Mas a gente vê que também atrapalha um pouco nessa brincadeira, né? Mas, enfim, isso era para ajudar nesse tensionamento e agradecer essas resistências. A gente tem visto, assim, na exposição, todas essas rodas aí são exposições de resistências, né? Estamos escutando essas resistências, né? Fazendo, enfim, vibrar, assim, muito, né, os nossos corpos, assim, com esses depoimentos. Queria agradecer essas resistências. Quer falar? Eu vou falar não, só porque eu senti pela fala da pergunta que veio, né, pelo chat da Renata, moradora de Parelheiros, eu senti muito o que ela disse, porque eu também vivi isso e eu sigo vivendo essa experiência de, né, na fala dela, eu moro em Parelheiros e não conheço Parelheiros. Não aproveito o lazer, as amenidades que são talvez mais acessíveis para a população urbana, que tem carro, que tem condições de vida melhores do que quem vive em Parelheiros, né? Eu sinto isso também na minha trajetória, de que o meu mundo era muito reduzido pelas coisas que eu podia fazer de troca, né? Então, por exemplo, eu aprendi a fazer hipismo num aras que era o Recanto dos Cavaleiros, na verdade não eram aras, eles faziam, eram romeiros, né? Eles faziam sempre as romarias até Bom Jesus de Pirapora, que é uma das coisas que são patrimônio, né, de Santo Amaro. E lá eu pude ter aulas de hipismo, de fazer os pulos com o cavalo, porque eu limpava as cocheiras. Eu não tinha dinheiro para pagar pelo aquilo que eles me ofereciam. Então eu tive algumas experiências desse tipo de coisa, de trocas, isso está aí, gente. O capitalismo ele é avassalador, mas também existe essa estrutura de base, de conhecimentos que vão trocando, de circulando. Então, o que eu posso falar para a Renata, que eu não conheço, mas que ressoou em mim, né? Assim, a gente vive muito
pela busca dessa sobrevivência que não é sobreviver, né? Não é sobre a vida, sobre essa possibilidade de que sei lá, a vida da Djerá na aldeia, abrindo mão do dinheiro de uma origem, permite, que é ter o tempo da parada, do respiro, dos pássaros, ou de qualquer outra coisa. Por que a gente não pode fazer isso? Porque a gente tem tudo transformado em mercadoria, inclusive o que a gente precisa para manter esse corpo vivo, na sua essência. O alimento é uma mercadoria. Isso é uma aberração, gente. É o que eu posso dizer. Muito obrigado, Tânia. E mais do chat, alguma colocação? Não? Cíntia, deseja fazer mais alguma colocação? Alô? Tá bom. Thaís? É isso. A cultura do consumo, o capitalismo, ele está posto para a gente nesse momento, para essa cultura. Só que existem tantas outras culturas que a gente não acessa. As culturas dos povos originários são incríveis. Cada uma, e existem muitas. Vocês estiveram junto aqui com a mãe Sana. Os povos de terreiro, eles fizeram resistência ao epistemicídio que ocorreu com essas nossas histórias da diáspora africana, de quão é diferente as muitas visões de mundo, as muitas construções. Então, só retomando essa crise posta para a gente, vigente, que é a crise climática, se toda uma sociedade tivesse um pouquinho de humildade e enxergasse como essas sociedades todas lidam com a natureza, com o clima, com o outro, isso já teria melhorado. Quem destruiu e destrói ainda hoje é o capitalismo, mas ele vem, e quando a crise está posta, remediar com mais capitalismo. Então, trazer uma indústria que polui muito, mas que vai para uma grande emissora e diz que a reciclagem está tudo bem, mas destruiu uma cidade inteira minerando salgema. E aí, que cartaz é esse? Que manutenção é essa do mesmo? É pintar de verde uma indústria que ainda polui? Ou é olhar para os povos originários, para a diáspora africana, para os quilombos e ter a humildade de falar: nós erramos no nosso plano, isso não deu certo nas nossas políticas públicas. Como é que vocês fazem há milhares de anos? Como é que vocês lidam com a natureza há milhares de anos? Ter a humildade de fazer isso é pensar na superação dessa crise climática. A manutenção, como está sendo posta hoje em todas as grandes conferências aí de não, então agora o meu produto vai ser mais verde por conta disso e disso. É mais do mesmo, e isso não tira a gente de uma crise. Só que a crise, para alguns, vai ser remediada com um ar-condicionado mais potente, uma casa com uma estrutura mais solidificada. Para outros é a morte. Então, trazer para conhecimento público a história dessas muitas culturas que foram dizimadas. Então, a gente está falando de genocídio de pessoas. A gente tem 0,3% de povos originários hoje no Brasil. Como delegar para eles a responsabilidade de salvar o clima? E aí? Agora com vocês. Dá para fazer isso? Dá para falar, não deu certo ali, Amazônia, quem está aí, cuida daí. Pode ser isso? Tem quilombo na Amazônia também. Tem aldeia e tem quilombo na Amazônia. Mas dá para delegar o que eles esse problema todo só para eles? Eles estão preservando. Se a gente ainda tem alguma coisa, é porque houve resistência lá desses 0,3, desses 300 quilombos que estão presentes na Amazônia. Mas, e nós?
continuamos aqui com os nossos carros com ar-condicionado, vivendo nos nossos apartamentos, comprando da indústria da moda, que é a indústria que mais polui, é uma ali das 3 que está gravemente. É isso que o consumismo está fazendo, que a gente está trazendo dentro de uma caixinha quadrada todos os dias para os nossos filhos, para os nossos netos. A manutenção dessa vida é uma manutenção para a vida desses netos? Não, porque a crise já está aí e não vai chegar nesses netos. Ela vai dizimar como já dizimou. É isso, eu acho que eu queria falar. Muito obrigado, Thaís. E, bom, acho que a gente já está chegando ao nosso encerramento, né? Opa! Aos 46 do segundo tempo, alguém resolveu fazer uma pergunta aqui. Vamos rapidinho. Depois dessa fala da Thaís, eu gostaria de primeiro pedir licença, né, a todos que vieram antes de nós e estão aí nessa luta há muito tempo. Queria agradecer a fala da Thaís, a Tânia, a Cíntia e o Guilherme pela mediação. Meu nome é Vitor e eu queria trazer uma breve provocação depois dessa fala tão completa da Thaís. Principalmente para quem mora em São Paulo, né, porque eu acho que o título dessa roda ele é provocativo porque ele mexe com o conceito de territorialidade, né? Centralizar a periferia não é trazer o centro para a periferia. E do mesmo jeito que ruralizar a cidade não é necessariamente fazer uma hortinha urbana e plantar um canteirinho do lado da ciclovia. A pegada ecológica de um paulistano médio é de 5 hectares, ou seja, um paulistano consome, extrai, usurpa, toma de assalto 5 hectares de terra ou 50 mil metros quadrados do campo para ele poder viver aqui. E isso representa 4 vezes o tamanho do estado, ou quase 600 vezes o tamanho da cidade. Isso não tem como ser sustentável, isso não tem como ser sustentado, né? Então, é muito importante, quando a Thaís traz essa responsabilidade, daí a minha pergunta ou provocação final fica quanto tempo a gente tem para realmente reterritorializar ou desurbanizar esses imaginários das pessoas que habitam esse espaço ou esses não espaços, para a gente realmente conseguir atingir ou mudar o que está dado, né? Esse sistema urbano, industrial, capitalista, que moe gente, né? E é uma inquietação, não sei se não é necessariamente uma pergunta, mas era só para deixar esse dedinho na ferida, assim. Somos muito parte do problema, principalmente quando a gente ainda mora aqui. Vitor, eu te entendo super, mas se todo mundo sair daqui, a gente leva o problema para outro lugar, né? Então, a gente precisa tentar achar algum jeito de melhorar aqui e fora daqui. Aí eu volto um pouquinho naquilo que eu falei do conhecer. Tem um projeto chamado Rios e Ruas, eu não sei se todos vocês conhecem, mas eles lançaram um livro agora, chegou na minha casa ontem. E eles contam uma história do rio do Iquirim, que acho que é na Zona Oeste, e que eles descobriram a nascente, mas que eles tentaram fazer uma proposta com a população de desenterrar esse rio, né, esse riacho, e a população local não topou, os moradores, né, a vizinhança não topou. Não, a gente não quer desenterrar essa nascente. Então, assim, é só uma anedota para contar que enquanto as pessoas não conhecerem, enquanto a gente não compartilhar conhecimento, não levar as histórias, e de um jeito palatável, porque também não adianta nada a gente enfiar o dedo na cara e falar, você está fazendo errado. A gente precisa tentar acolher e contar e trazer o porquê que é legal, para que isso se mexa de algum jeito. Eu estou em total acordo com você, minha pegada é horrorosa, porque eu sou paulistana e moro aqui há 44 anos, então estou ferrada. Mas estou tentando. Mas, assim, se a gente conseguir compartilhar esse conhecimento e essas histórias, é aquilo, a gente preserva só o que a gente conhece. O que a gente não conhece não adianta.
Então, é contar isso, que quem sabe a gente contando a história da nascente que tem aqui na Vila Mariana, eu sempre morei aqui, então, na região, na Vila Mariana, quem sabe a gente não consegue que os movimentos da sociedade civil sejam para preservar cada lugar. Porque é o que a Thaís está falando, eles só têm um movimento organizado porque eles se conhecem, eles conhecem o território onde eles estão. O que acontece no centro é que a gente se desconhece, a gente não tem contato com o outro, a gente não se organiza, a gente não conhece a rua que a gente mora, o vizinho que a gente tem. Então, acho que é mais esse momento, porque se a gente tirar todo mundo daqui, a gente vai ferrar outro lugar, não vai dar certo. E aí era isso mesmo, gente. Obrigada. Obrigado, Cíntia. Então, agradecendo aí a presença de todos, né? Eu só queria encerrar, então, com uma imagem que eu captei aqui de vocês, quando a Thaís falou do trabalho de formiguinha, né? Tanto do FUA também, e que a gente precisa ter mais formiguinhas trabalhando, então, para mudar mesmo esse panorama, né? E, então, são espaços, como o Li falou, de resistência, né? E, para finalizar, me fez lembrar, e vou aproveitar um título do livro do David Harvey, que são espaços de esperança que a gente precisa cultivar mais e mais, né? Então, agradeço a todos aí pela presença, pela paciência também, e nos ouvir. Agradeço a Cíntia, a Thaís, Tânia, pelas brilhantes contribuições. E agradeço também à Escola da Cidade e ao Museu Afro Brasil de nos propiciar essas reflexões. Um grande abraço a todos e boa noite.